Será que os cargos de técnico dos tribunais e do Ministério Público voltam a ser para o ensino médio? O que será que o Supremo Tribunal Federal está pensando sobre isso e qual o impacto para os concursos em andamento? Se você tem essa dúvida, fique aqui comigo no vídeo até o final, que eu vou te falar um pouquinho mais sobre duas ações de inconstitucionalidade que estão questionando a exigência de ensino superior para os cargos de técnico. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini e estou aqui no canal da Nova Concursos para falar um pouquinho sobre os concursos dos tribunais e também aqueles das áreas jurídicas. Antes de começar, eu quero te pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe. Isso é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdos de qualidade. Para começar, eu tenho que falar de duas legislações, uma lei de 2022 e uma lei de 2023. Essas duas leis, elas alteraram a lógica dos concursos públicos para os cargos de técnico dos tribunais vinculados à União, os tribunais federais, e também o Tribunal do Distrito Federal, que passou a exigir o nível superior para o cargo de técnico. Antes era só o cargo de analista que tinha exigência de ensino superior. Com isso, alguns concursos eles começaram a sair, né, os editais pedindo o nível superior para esses cargos. Exemplo, o concurso da Justiça Eleitoral, o técnico está pedindo o quê? Está pedindo o nível superior, assim como o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, também o técnico está pedindo o nível superior. Essas duas legislações, elas começaram a ser questionadas. Vou mostrar aqui as leis para você. Eu tenho essa lei de 2022, que alterou o requisito para os tribunais, e a lei de 2023, que alterou os requisitos para o Ministério Público da União e exigiu o nível superior. O que aconteceu? Aconteceu que foi a Procuradoria-Geral da União, que é o Ministério Público Federal, que é o responsável pela verificação das normas da constitucionalidade, ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no guardião da Constituição, no Supremo Tribunal Federal. A função do Supremo Tribunal Federal é fazer essa verificação da compatibilidade da lei com a Constituição Federal e ingressou com essa lei questionando o quê? Vício de iniciativa. O que é isso? Quando a gente pensa numa lei, essa lei, ela pode ser proposta por várias pessoas. Existem leis que podem ser propostas por todos, ou seja, qualquer deputado, senador, comissão, presidente da República, pelo próprio tribunal, pelo Poder Judiciário, né, pelo Ministério Público, que ela pode ser proposta, ou seja, quem dá aquele pontapé inicial para que a lei ela seja iniciada, para que aquela proposta de lei ela comece a ser analisada, pode ser todo mundo. Agora, existem situações específicas em que esse pontapé inicial ele tem a previsão de ser pessoa específica que está elencada na Constituição Federal. Exemplo, se eu estou falando de uma norma que muda a estrutura do judiciário, quem é que vai ter que propor essa lei? O Poder Judiciário. Agora, se eu estou falando de uma norma que muda a estrutura do Ministério Público, quem é que vai ter que propor? A Procuradoria-Geral da República. Então, eu tenho essa iniciativa fixada na Constituição. E o que aconteceu nesse caso? Tanto uma lei como outra não tiveram a iniciativa que está previsto na Constituição. Ou seja, já nasceu errada. Ela nasceu errada e ela passou por todos os trâmites, ela foi aprovada, foi sancionada. No caso de uma dessas duas leis especificamente, ela foi vetada, essa parte, voltou para o Congresso Nacional, o Congresso derrubou o veto e ela foi aprovada com esse requisito de exigência do ensino superior. Só que ela nasceu errada e
como diz o filósofo compadre Washington, isso é velho demais, tá? Eu sei que não é da época da grande parte de vocês, pau que nasce torto nunca se endireita, ou seja, a lei nasceu inconstitucional. E ela foi para o Supremo para ele falar se a lei é ou não constitucional. Experiência que eu tenho com relação ao direito constitucional. Demora para o julgamento? Sim, demora, mas o Supremo, ele sempre dá uma medida, uma tutela de urgência que acaba suspendendo. Eu vou dar um exemplo para você, concurseiro raiz. Tem um artigo na Constituição Federal, que é o artigo 39, aquele artigo que todo concurseiro ele tem que saber. E esse artigo 39, ele tem uma redação e logo embaixo na Constituição Federal ele tem uma outra redação. Qual das duas está valendo? Então, é uma situação dessa. É uma lei que deveria, na verdade, no caso da Constituição, era uma emenda constitucional que tinha uma iniciativa e ela foi feita por outro. Então, nesse caso, suspendeu a eficácia desse dispositivo. Eu tenho outros dispositivos assim? Sim, eu tenho. O pacote anticrime, por exemplo, ele criou o juiz das garantias. Está ok, está suspenso. Então, há uma grande probabilidade do Supremo Tribunal Federal também suspender essa eficácia desse dispositivo nas duas leis. Essas leis, essas ações diretas de inconstitucionalidade, eu vou mostrar aqui o número das duas para você, caso você queiram pesquisar. A da lei 14.456 de 2022 é a ação direta de inconstitucionalidade 7709 e da lei 14.591 de 23 é a ação direta de constitucionalidade 7710. Cada um está numa relatoria, mas em outubro, no meados de outubro de 2024, elas foram para o relator e agora está para ter uma decisão a respeito do que vai acontecer, se vai voltar ou se não vai voltar. A probabilidade é muito grande de cair esse dispositivo e voltar o ensino médio para os cargos de técnico, mesmo porque se eu pego as descrições dos concursos públicos do cargo de técnico e do cargo de analista, as funções são diferentes. E quando eu exijo ensino superior para os dois, é como se eu estivesse misturando as exigências e remunerando um de forma diferente do outro. Mas, ok, a probabilidade é muito grande. Mas o que pode acontecer nos concursos em andamento? Tem-se uma aposta de que para alguns concursos, se for dada a suspensão da eficácia, ou seja, se essa norma deixar temporariamente de valer enquanto o Supremo não decide, o que pode acontecer é a abertura novamente dos concursos que não tiveram a prova realizada. Exemplo, o TSE, a prova, ela está agendada para dezembro de 2024. Pode ser que se essa decisão ela suspenda essa exigência do ensino superior, que sejam abertas novamente as inscrições para uma nova prova e, consequentemente, o concurso ele vai ser adiado. Para quem está estudando é uma boa notícia, porque é mais tempo para ter a preparação. Agora, isso vai acontecer? Não sei. Por quê? Porque a gente tem dentro do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de modular os efeitos. O que é isso? É modular mesmo. É pegar os efeitos e ver para onde que ele vai ser aplicado. Pode ser que o Supremo Tribunal Federal, quando ele dê a decisão, se ele suspender, que ele diga, a partir desse momento vai valer para tais concursos. Por quê? Porque o concurso é caro, tem gastos envolvidos. E pode ser que, pensando nessa economia, pensando nos princípios da administração pública, seja muito oneroso para a administração pública ter que refazer todos esses concursos. Eu espero que você tenha entendido e, mais uma vez, eu te convido para seguir o canal, porque sempre temos notícias atualizadas sobre os concursos públicos. Até a próxima e bons estudos!